Vamos ver se agora dá certo. Sejam bem-vindos aí, pessoal. O Leandro também está Fala, entrando aqui Torben. agora. Agora consegui entrar. Doutor André, boa noite, meu irmão. Tudo bom? Tudo Boa bem? noite. Pessoal tá entrando aí, Heloíse, Viviane, Vamos esperar eles entrarem, Edneia da então. Silva. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. André, finalmente Eu vi que a conseguimos, Amanda né? entrou também. Seja bem-vinda. Conseguimos a conexão aí agora. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Eu acho que minha internet estava com um problema, André. E eu a qualidade não estava tão boa para a gente fazer esse compartilhamento. Entendi. Mas Faz aí agora parte. acho que deu certo. Aí a Amanda tá dando um Thelma abraço. entrou. Thelma, Lula entrou aí. E engraçado, André, que nessa pandemia, acho que não sei se porque o consumo de internet aumentou muito e as operadoras não Uhum. estão conseguindo entregar a mesma qualidade. Eu tive uma queda de qualidade muito grande aqui esses dias, sabe? Muita gente fazendo live, usando o É, Instagram de forma intensa. pode ser a utilização do Instagram que nessas horas o pessoal começa a fazer. A gente tá concorrendo com a Anitta, eu vi que a Anitta tá fazendo uma live agora. Concorrência forte. Então, bora lá começando. O pessoal tá entrando aí, Doutor Alisson Fortuna, Erlon Grise, DM Viagens, Paula Furtado. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre atos jurídicos eletrônicos. Como a gente está vivendo um período muito crítico e a gente vive nós somos da área jurídica, né, André? Então, a Sim. gente conhece na pele a resistência que o nosso setor tem de migração. Então, assim, essa pandemia veio como que um empurrão tanto no judiciário como agora no próprio setor cartorial do país, né? Que também está começando a se utilizar dos mecanismos eletrônicos para praticar esses atos. E a gente optou por escolher um nome tão amplo, essa questão do ato eletrônico, ato jurídico eletrônico. Para o pessoal que está nos assistindo aí e não sabe, um ato jurídico seria um gênero do qual onde há uma manifestação de vontade humana. Então, por exemplo, quando a gente celebra um contrato de compra e venda, quando alguém compra um carro e outra pessoa vende um carro, então a gente tem duas pessoas praticando um ato jurídico. Uma está manifestando a sua vontade de vender e outra está manifestando a sua vontade de comprar. Então a gente tem um ato jurídico aí sendo celebrado, o que muito comumente fisicamente, né? E aí, com essa pandemia, as coisas começaram a vir para o mundo virtual também. E engraçado que se a gente não tivesse um mundo virtual, né, André? Talvez essa crise sanitária que se converteu numa crise econômica, ela seria 3, 4, 5 vezes maior o seu impacto na economia, porque a gente praticamente só não colapsou, porque a gente hoje já tem uma infraestrutura eletrônica de internet, virtual, que possibilitou que algumas categorias não deixassem de operar completamente. E aí a gente não entrou num completo caos econômico por conta disso, né? Talvez se a gente vivesse em É. outro momento em que a gente não tivesse uma estrutura que permitisse a continuação disso, a gente teria um prejuízo ainda maior. Mas, enfim, essa introdução que eu queria fazer, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, André, porque tem muita gente que não lhe conhece, e depois eu faço uma apresentação também para quem não me conhece e a gente consiga avançar aí nessas discussões. Tá bom. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar dessa live com você. Estou gostando bastante da oportunidade. E meu nome é André Furtado, sou advogado aqui em São Paulo e, e atuo basicamente na área civil, contencioso e consultivo. Então a gente faz desde consumidor, família, contrato, responsabilidade civil. E eu estava comentando com você que a gente pegou a transição do mundo digital, né? Do mundo físico para o mundo digital. Eu, quando comecei a estagiar em 2010, a gente ia para o fórum, tirava foto dos autos do processo, da petição inicial, da contestação, enfim, tinha que se deslocar até o fórum para praticar a maioria dos atos processuais. E isso que a gente já tinha a lei de 2006, que era a lei de processos eletrônicos, e aqui em São Paulo, o processo só se tornou digital em 2013.
pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, só em 2013 que a gente tem majoritariamente um processo digital. Então a gente já pode peticionar eletronicamente, de forma remota, e eu acho que de 2013 para cá tem havido evoluções, né, no direito, principalmente no processo civil, mas eu acho que essa pandemia, Torben, não sei se você concorda comigo, mas ela acelerou as mudanças que a gente estava vivenciando. Então, a gente já tem audiências sendo realizadas de forma virtual no âmbito do Juizado Especial Cível. A gente está tendo julgamento virtual com possibilidade de sustentação oral de forma remota. Isso é um grande avanço. E eu acho que essas mudanças vão ficar e vão trazer uma revolução para o nosso dia a dia. Isso. André, você falou num tema interessante. No começo da live, eu disse que eu achei que o nosso setor, o setor jurídico, tinha uma resistência à mudança. E aí, essa questão da pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa e agilizou muita coisa. Prova disso foi até o setor cartorial agora teve essa resolução que a gente vai falar um pouco mais para frente, do próprio Isso, CNJ, provimento. o provimento 100 do CNJ, que trouxe também para o meio eletrônico a questão dos cartórios no Brasil, mas eu acho que não é apenas o setor jurídico que existe uma certa resistência a mudanças. Eu acho que é da natureza humana, André, Sim. tentar manter as coisas como estão, sabe? Porque, assim, todas as ferramentas que nós estamos utilizando agora, elas praticamente já existiam. Tanto a questão do Zoom, aqui no estado da Paraíba, alguns cartórios aqui estaduais, eles continuaram fazendo audiência, no início através do Zoom, agora o CNJ já colocou um sistema à disposição dos tribunais, que é o Webex, é o sistema emergencial de videoconferência, mas, assim, tanto o Webex não foi desenvolvido, você tinha me dito que você já trabalhou na RT, né, que é a revista dos tribunais, e me Isso. disse que na época já se utilizava esse sistema, né? A gente utilizava o sistema Webex para fazer reuniões, principalmente com as pessoas que não estavam na matriz do escritório da Revista dos Tribunais. Então o que é que acontece? São todas tecnologias que já existiam antes da pandemia, né? E a gente não utilizava bastante. O setor de gastronomia, que já existiam também o delivery, plataformas mais conhecidas aí como iFood, e muitas dessas empresas ainda não estavam também. Então a gente percebe que o setor de cartórios também, que tinha uma grande resistência a tornar os atos mais eletrônicos, né? Entre outros setores, a medicina também tinha uma portaria do Conselho Federal de Medicina que proibia a prestação de serviço médico através da telemedicina. Então, eu vejo uma resistência a nível geral nas profissões, não apenas nas profissões jurídicas, para a utilização de plataformas digitais. Então, assim, na advocacia também não foi diferente. Na advocacia não, no setor jurídico, no judiciário, não foi diferente, né? E como Sim. você bem falou, a nossa geração, eu também comecei a advogar já um pouco mais para cá, mais para 2017. Então, eu peguei uma parte do processo físico. Aqui no Tribunal de Justiça, nós ainda temos processos físicos em tramitação. 100% Sim. dos processos foram judicializados, salvo engano. Todo novo processo ele já é digital, embora ainda existam processos físicos. Então, assim, a gente começou a trabalhar com processos físicos, já praticamente migrando para o digital, mas a gente nasceu numa geração que já tinha familiaridade com o computador, com celular, com o Instagram. Então, a gente não teve tanta resistência assim Sim. a utilizar o PJE, embora com severas críticas a esse sistema. É um sistema muito burocrático, muito lento, pesado, sabe? Mas, assim, a gente não teve tanta resistência na utilização de plataformas digitais para começar a trabalhar. Mas o setor judiciário como um todo, e aí a gente pegando a massa de servidores que vão de técnicos, de analistas, de assessores e dos próprios magistrados mesmo, às vezes são pessoas mais velhas, né? Já estão ali, 15 anos, 20 anos de carreira, assim, tem aquela resistência maior à utilização. Eu me lembro não, eu ouvi falar que o PJE, quando ele foi implementado,
vários advogados fizeram protestos contra a utilização do PJE. Isso eu ouvi falar, não sei, acho que é verdade isso daí, muita gente, e assim, e hoje você pensar que se não existisse PJE, seria assim, um atraso sem tamanho, né, para a advocacia. Tu concorda com isso, André? Eu Também? concordo. Pegando um gancho no que você falou no começo, da resistência de algumas pessoas para a utilização da tecnologia, eu vejo que a sociedade ela caminha num ritmo que a velocidade é exponencial, né? Então a gente tem grandes mudanças tecnológicas desde a Revolução Industrial. Quando a gente fala tecnologia, a gente costuma fazer um link com questões eletrônicas, né, de computador, mas tecnologia no passado era o papel, era, enfim, máquina de escrever, e essas coisas vão mudando numa velocidade cada vez maior e exponencial. Só que o direito, como um todo, e aí eu falo especificamente da legislação e do processo legislativo, ele caminha numa velocidade que é linear, entendeu? Ele caminha numa velocidade que não acompanha as mudanças da sociedade. E aí a gente vê, principalmente no sistema brasileiro, que é um sistema calcado na tradição das leis, né, positivadas no ordenamento jurídico, a gente fica à mercê desse processo legislativo que é muito moroso, que é um processo burocrático, e aí acabam saindo regulamentações que, quando já estão vigentes, elas já não têm a eficácia que deveriam ter. Isso aconteceu, por exemplo, com a lei que entrou agora, né, no regime jurídico emergencial da pandemia, que saiu só agora, em junho, quando a pandemia começou em março. Então, a gente tem o RJET, né, que é a lei 14.010, se eu não me engano, de 2020, Perfeito, André. que regulou essas relações privadas, principalmente de trato continuado durante a pandemia. Só que essa lei ela começa a vigorar de junho para frente. Ela não alcança os fatos que foram observados na pandemia, que começaram a partir de março, né? Isso, exatamente. Às vezes você tocou num ponto interessante também, que é essa questão do legislativo, às vezes não acompanhar a, a, a velocidade dos fatos sociais, né? Porque assim, o processo legislativo, as leis, elas são produtos de demandas que existem, de problemas, na verdade, que existem na esfera social, se tornam corriqueiras a ponto de precisar de uma intervenção do legislativo que venha impor uma regra de como deve se comportar, quais devem ser as sanções diante de casos que sejam parecidos. Larissa Herta está colocando um comentário interessante aqui. Toda ruptura de um sistema gera uma certa aversão, até mesmo porque essa implementação do PJE veio cheia de falhas, lentidão e limitações. E teve uma questão interessante também dessa da implementação do PJE, que foi, eu não sei quem foi que criou o PJE, mas, por exemplo, aqui na Paraíba, nós tínhamos o PJE, mas a Justiça Federal, ela usa até hoje ainda um sistema para os juizados federais, os juizados especiais federais, que é o CRETA. Então a gente tem o PJE, tem o CRETA e tem um terceiro sistema agora que eu não me lembro. Mas assim, cada estado com a sua justiça própria praticamente foi criando um sistema próprio também, e isso torna hoje praticamente incomunicável. Assim, a gente com essa vinda para o mundo digital, a gente tem cada vez mais uma produção maior de dados. E esses Exato. dados, para que eles sejam inteligentes, para que eles sejam para que eles consigam desburocratizar a máquina pública, é preciso que exista um mínimo de comunicação entre, entre as diversas esferas de governo. Como, por exemplo, o TSE, ele praticamente já caminha para um 100% de digitalização da biometria da nossa população. E aí o que acontece? O TSE, então, ele tem a sua base de dados, que praticamente uma eleição já com mais de 100 milhões de eleitores já é feita 100% com base na biometria, salvo algumas cidades, né?
Então, assim, já existe uma base de dados que o governo tem através do Poder Judiciário, então o Estado brasileiro, através do Judiciário, já possui. E aí a gente vai para uma outra esfera do governo, por exemplo, o Poder Executivo, através das polícias, que existe uma política para conseguir acesso a essas informações que o TSE se nega a dar. Assim, duas esferas do mesmo Estado, do Estado brasileiro, um que já possui esses dados e que não se comunica com o outro. Assim, para que poderia facilitar uma enorme quantidade de prestação de serviços, de investigação criminal, entre outras aplicações, desde que houvesse uma comunicação entre esses sistemas. Voltando para o Poder Judiciário especificamente. Então, a gente viu esse caso da lei, como você falou, do processo eletrônico, e aí, na presidência do STF e do CNJ, na época de Joaquim Barbosa, André, ele deu uma liminar determinando que o único sistema a ser utilizado por toda a justiça, seja o Poder Judiciário, os atos jurisdicionais, bem como a corregedoria, que se utilizasse exclusivamente do PJE, que é um sistema horrível. É um sistema horrível. Se a gente fosse ver os outros sistemas que estavam em utilização, acho que até o da Justiça Federal aí de São Paulo, é TRF3, né, André? Ou é TRF1? A Justiça Federal aqui de São Paulo, eu trabalho mais na área civil, então eu não acesso a Justiça Federal. Eu acho que a Justiça Federal daí teve eleito o melhor sistema judiciário do país, mas não foi o escolhido para trabalhar com exclusividade em 2014 na gestão de Joaquim Barbosa. Então ele deu essa liminar. O custo para a implementação foi altíssimo, porque cada tribunal começou a investir no seu sistema e depois teve que voltar para a utilização do PJE. E aí depois a ministra Carmen Lúcia cassou essa liminar também de Joaquim Barbosa, permitindo que outros sistemas fossem utilizados. Então essa falha de comunicação entre as esferas públicas, é o TRF3, Erlon está colocando aí. TRF3. Eu acho que na época foi eleito o melhor sistema de gestão processual, judicial, na época. E aí teve essa confusão, então, assim, esse vai e volta dos governos, essa falha de comunicação é um entrave muito grande ainda, sabe? E aí a gente vê essa resistência na advocacia, mas a gente vê que ela se replica da mesma forma em diversos outros setores, vamos dizer assim, sabe, André? Você concorda com isso que eu falei? Eu concordo exatamente com o que você falou. Essa possibilidade de utilizar mesmo sistemas que compartilham a mesma base de dados iria facilitar muito não só a atuação do poder público, mas dos cidadãos de uma forma geral, né? Nesse provimento número 100 do CNJ, que dispõe sobre os atos notariais eletrônicos, eu assisti uma palestra recentemente do presidente do Colégio Notarial do Brasil, aqui de São Paulo, e ele estava falando da possibilidade do tabelião, quando acessar o sistema do e-notariado, ele poder identificar as partes que estão comparecendo virtualmente àquele ato público, identificar as partes através de outras bases de dados que não a do tabelião. Então ele pode acessar o sistema da Justiça Eleitoral, ele pode acessar o sistema do Denatran para verificar se aquelas informações que estão naquelas bases de dados que o poder público tem, elas de fato se encontram para poder identificar os cidadãos. Então eu acho que esse é um exemplo pequeno que eu estou falando, mas que pode ser tratado em âmbito do Poder Judiciário, em âmbito da administração pública, de uma forma geral. Para quem está nos assistindo aí, André, e que ainda não tomou conhecimento, agora em maio, já no auge da pandemia, mas assim, embora a pandemia tenha acelerado a edição desse provimento por parte do CNJ, não foi algo que aconteceu do dia para a noite, porque já vinham acontecendo vários estudos. Tanto o CNJ, como em parceria com vários cartórios, eles já vinham estudando a implementação disso, que foi completamente acelerado. Porque, assim, se as pessoas não saem de casa, então muita gente deixou de fazer testamento, muita gente deixou de frequentar cartório, embora alguns atos sejam essenciais para trazer a validade de alguns atos jurídicos, esse pessoal também teve uma queda na receita muito grande, né?
Então, Com quando mexe no certeza. bolso, todo mundo se mexe para encontrar alguma forma de inovar, né? De inovar, vamos dizer assim. Na Exatamente. verdade, é só se atualizar para o século XXI, na verdade, né? É a questão dos divórcios virtuais, Larissa está colocando aí. Então, o CNJ, através do seu corregedor nacional, ele editou esse provimento número 100, que ele instituiu a prática de atos cartorários Os nas atos plataformas notariais públicos. eletrônicas, né? E essa é uma demanda social, não necessariamente por atos eletrônicos, mas por uma desburocratização e por uma aceleração nos processos cartorários. Inclusive, conversando com o pessoal que gosta dessa área de tecnologia e comenta muito sobre as possibilidades de utilização do blockchain, o pessoal sempre remete logo para o cartório, né? Porque, assim, é um serviço que o pessoal sempre tem muitas queixas com relação ao custo, com relação ao tempo, com relação à necessidade de deslocamento, à prestação de serviço, né? Então, talvez essa resolução, esse provimento do CNJ, perdão, que é o provimento número 100, que permitiu que atos cartorários sejam praticados agora através da internet. Então, assim, ele estabelece alguns requisitos nesse provimento, dentre os quais que esse ato seja praticado através de videoconferência, onde o tabelião ele vai poder ratificar ali a sua manifestação, a sua fé pública através de um, de uma assinatura eletrônica. As partes, diversamente do tabelião, não vão poder se utilizar da mera assinatura eletrônica, elas vão ter que se atestar num sistema próprio que foi criado pelo provimento, que é o e-tabel, E-notariado. e-notariado, né, André? Isso, E aí, exatamente. isso vai fazer com que, por exemplo, se evite a prática de fraude. Enquanto que seja, por parte do tabelião, seja mais difícil você fraudar aquele documento ali, inclusive porque as assinaturas eletrônicas, elas estão arquivadas no ICP, né, que é o Instituto Chaves públicas. de Chaves Públicas, isso. Há uma dificuldade maior de você fraudar, embora tenha essa questão aí do governo federal. Francisco Fidelis, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Essa questão agora do governo federal, da demissão de Sérgio Moro, onde ele disse que não assinou, né? Mas saiu no diário eletrônico lá do governo federal que a demissão dele tinha sido a pedido dele. Não, a demissão do chefe da Polícia Federal tinha sido com a assinatura de Sérgio Moro. Inclusive com a assinatura eletrônica dele, né? Dando a entender que seria possível, sim, fraudar também essa questão da utilização do ICP. Mas voltando para essa questão dos cartórios. Eu Então, só quero você fazer tem. um pequeno comentário sobre isso que você falou da fraude, né? A gente vê os atos eletrônicos, eles surgindo e as pessoas tendo que se adaptar a eles. Tem uma fragilidade do sistema eletrônico de uma forma geral, porque quando você está contratando ou manifestando vontade através de um ambiente virtual, você tem algumas fragilidades de identificação para saber se aquela pessoa com quem você está contratando de fato é aquela pessoa, se ela tem capacidade jurídica, se ela é menor de idade ou maior de idade. Então, essa é uma fragilidade que eu vejo nos atos eletrônicos. Mas a gente tem mecanismos de coibir essa fragilidade, né? E um dos mecanismos são esses que você falou, da certificação digital, da assinatura digital, onde você precisa de uma senha, do reconhecimento biométrico. E eu estava vendo nessa palestra que eu assisti sobre o provimento número 100, até um tabelião falando da dificuldade deles implementarem essa videoconferência, porque não precisava só do certificado digital. Porque às vezes o certificado digital está sendo utilizado por uma outra pessoa, por um contador, Exato. por uma pessoa que não é propriamente a pessoa que tem que praticar o ato. Então, com a videoconferência, isso já se elimina, né, essa possibilidade de fraude. Então, Exatamente. Inclusive, André, que é o sistema que a gente já utiliza nos smartphones agora. Praticamente o desbloqueio ele é por reconhecimento reconhecimento facial, né? facial. O reconhecimento facial tem, por exemplo, agora que já está também em crise, o reconhecimento facial, que a gente usando máscara, o sistema não consegue reconhecer a gente. Então já estão falando que o reconhecimento vai ser a partir da íris.
que inclusive tem até uma empresa aqui em João Pessoa que já presta esse serviço, sabe, André? Mas, enfim, essa questão da autenticidade, da manifestação de vontade, de que ser aquela pessoa que está manifestando é ela de fato, porque inclusive vai ter consequências jurídicas para a pessoa que está celebrando aquele ato, né? Já imaginou um casamento fraudado, né? Se você celebra Exatamente. um ato com tantos impactos como esse, sem ter o mínimo de comprovação de veracidade, é muito complicado, né? E assim, no Brasil, Exatamente. toda vez que surge uma tecnologia, surge alguém que já descobriu 1 milhão de formas de fraudar aquilo ali, né? Então, assim, essa questão do CNJ, do provimento número 100, Davi até colocou aqui. O processo de virtualização estava no gatilho já. Eu não tenho dúvida que estava no gatilho, Davi. E voltando ao que eu falei, esses caras sentiram também uma queda na receita enorme, porque o pessoal ficou com medo de sair. Então, só ia nos cartórios para praticar esses atos, realmente quem estava precisando ali praticar esses atos. E muita gente que tinha que praticar, mas não precisava ser naquele momento, deixou para praticar depois, numa pós-pandemia, até com receio de ser contaminado fisicamente no cartório. Então, veio essa pandemia e acelerou aí essa edição desse ato, né? É, Francisco Exatamente. Fidelis Francisco Fidelis deixou uma pergunta aqui, André. Uma dúvida. Aquela assinatura em PDF, mesmo que feita com um token, tem validade com base na lei que cria o ICP? Francisco Fidelis, eu não vi previsão legal com base naquela assinatura com mero PDF, não. Inclusive, eu acho muito frágil esse tipo de assinatura sem o token, tá? A assinatura, aquela que o pessoal faz, tem até aplicativos que já jogam num documento, aquela assinatura você bota uma vez, você consegue praticamente imprimir. Aquilo ali, sinceramente, eu acho muito frágil aquilo ali. É, Inclusive, para você anular isso judicialmente, eu acho que você não vai ter nem tanta dificuldade, porque assim, exatamente. se a gente já vê a possibilidade de fraude com a utilização do token, como a gente falou nesse caso aí de Sérgio Moro, é, eu acho que o pessoal de TI também não iria ter dificuldade de elencar outras possibilidades de você fraudar através da utilização da assinatura digital. Para contador, a gente vive fazendo essa assinatura eletrônica, né? Você vai concedendo essa possibilidade de um terceiro estar se utilizando daquele token ali para estar praticando atos. Então, assim, se o cara pega esse token agora e sem um contrato de representação ele começa a praticar um outro ato agora, atos cartorários, atos de prática de testamento, sigiloso, o cara nem toma conhecimento, celebração de casamento, entre outros atos, que tem consequências civis enormes aí, né? Eu acho muito, muito, muito precário. Muito precário. Exatamente. A Larissa perguntou o que vocês acham acerca das audiências trabalhistas em instrução virtual. Olha, particularmente eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que, principalmente as audiências de instrução, onde você tem que ouvir testemunhas, eu não sei se o ambiente virtual é o melhor ambiente para ser feito. Eu, particularmente tenho a impressão que quando é uma audiência presencial, em loco, na vara do trabalho ou numa vara civil, eu acho que o juiz ele consegue perceber mais acerca do depoimento das partes, da oitiva das testemunhas, verificar se ela está a expressão corporal dela, se ela está, de repente, falando uma coisa que o juiz está vendo que ela não está falando a verdade. Enfim, eu acredito que a instrução, o melhor meio é de forma presencial, mas Presencial. eu não descarto também. Eu só acho que vai haver uma restrição, né, pelo receptor dessa prova. Assim, eu não sei o que dizer com relação à análise comportamental do ser humano. Complicado dizer se, por exemplo, se o cara ficaria menos intimidado porque tá atrás de uma câmera e não tá cara a cara com o juiz. Talvez sim, porque assim, aquele clima de audiência ali, você entra num fórum que é um ambiente já imponente, né? Assim, a pessoa que não tem familiaridade fica logo constrangida, um trabalhador.
Então, assim, quando o cara vê o juiz falando mais grosso, assim, e tal, se você mentir, você vai preso. Hum. É, Talvez isso, assim, de análise comportamental do ser humano, isso venha a evitar que o cara minta demais ali na audiência, né? Mas, assim, exatamente. em alguns casos, eu acho que é um caminho sem volta, André. E o pessoal, inclusive Larissa, que deixou esse comentário aí. Por exemplo, tá entrando aí até Inácio Queiroz, advogado, acho, advogado criminalista aqui da Paraíba. Se você coloca, por exemplo, uma audiência de réu preso, o custo que você tem para tirar o cara da prisão, para levar para o fórum, você coloca todo um aparato estatal de locomoção ali, coloca em risco a vida dos policiais, a vida do juiz. Assim, se você puder fazer isso remotamente, eu tenho a impressão, minha opinião é que isso é 1000 vezes melhor. Inclusive se fosse para instruir o cara mesmo, entendeu? E eu acho que com o tempo essas tecnologias elas vão começando a evoluir. Quando a gente tiver, por exemplo, a tecnologia de realidade aumentada, onde, por exemplo, hoje aqui a gente está falando, eu estou falando contigo no Instagram, né, no internet 4G, num smartphone. Mas daqui a 10 anos vai ser internet 6G, entendeu? Vai ser realidade virtual, vai ser como se a gente tivesse praticamente cara a cara aqui, eu te vendo 100%, você em São Paulo, eu aqui, mas assim a aplicabilidade e a evolução disso é enorme no direito, sabe? Com Enorme, certeza. enorme, enorme. Então eu acho É, eu acho e, que, mesmo que para as audiências de instrução, eu acho que é um caminho sem volta. agora, o que eu estava pensando, Torben, que eu acho que a tecnologia ela é melhor utilizada no ambiente privado, né? No ambiente privado, a gente tem o princípio da liberdade das formas, né? Para quando você vai fazer uma contratação, e que você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, eu vejo um ambiente na área do direito privado mais propício ao desenvolvimento das tecnologias. E aí, contratos eletrônicos, enfim, essas questões. Isso. Na E área. aí, André, rapidinho, só acrescentando, tu trouxe uma coisa muito interessante. Por exemplo, o Código Civil, ele mesmo permite a celebração de contratos verbais, mas é pouco utilizado em razão da precariedade de provas, né? Você não tem como comprovar que o cara falou aquilo. Você disse que é aquele famoso disse-me disse, né? Então, beleza, eu vou celebrar um contrato contigo verbal agora, tô gravando aqui, pá, gravei, tá aprovado aqui, tá documentado que a gente celebrou um contrato, né? Não precisou o cara Exatamente. redigir ali, coloca qual é a intenção, o objeto, deixando muito claro qual é a intenção daquele contrato, a forma de pagamento, se for o caso e tal. Assim, eu acho que a aplicabilidade no direito privado, eu acho que tende a ser mais rápida e mais utilizada mesmo. Com certeza. E a gente, quando fala de contrato eletrônico, né, contrato virtual, a gente acha que está falando de uma coisa que é super nova, mas não. Existem 4 tipos de contrato eletrônico, né? A gente primeiro tem o contrato interpessoal, que é um contrato onde duas partes estão no ambiente virtual e elas manifestam vontade, a proposta e a aceitação, e aí a partir disso já tem um efeito jurídico, então isso é utilizado, por exemplo, nas empresas, onde eles fazem contratação via e-mail ou via aplicativo de conversa. Então, isso já é utilizado bastante pelos usos e costumes, pela boa-fé. Então, esses tipos de contratos já têm validade há muito tempo. E aí a gente vai evoluindo para contratos interativos, que são a maioria dos contratos de consumo hoje em dia, no comércio eletrônico. A gente acessa a página da Amazon, a gente escolhe um livro e com um clique a gente contrata, faz um contrato de compra e venda, e esse contrato já tem validade e eficácia no âmbito jurídico. E a gente tem agora surgindo, né, os contratos intersistêmicos, né, que são os contratos onde duas máquinas, de forma centralizada, elas se conversam. Então, o exemplo mais comum atualmente aqui no Brasil é o sem parar, do pedágio. Então, você coloca um dispositivo no seu carro e tem um dispositivo lá no pedágio. E quando você está passando ali pelo aquele pedágio, o sistema reconhece
e a catraca libera. Então a gente tem um contrato eletrônico ali naquele momento, né? E agora a última leva que a gente tem são os contratos inteligentes, são os contratos que eles já são redigidos numa linguagem de computador, que são os smart contracts. Eles já têm protocolos e os cumprimentos são automáticos. Isso é muito utilizado nas cadeias de suprimentos, de logística das empresas. Então, a pessoa faz o pagamento de forma automática, já libera o produto para a empresa. Então, quando a gente está falando, Torben, de contratos eletrônicos, a gente tem inúmeras possibilidades, né, de contratação. E o campo mais fértil mesmo é na área privada, de uma forma geral. Olha só, o que Brian MF colocou, tem que pensar nos pilares. Brian colocou, tem que pensar nos pilares de segurança da informação. E eu vou resgatar também um comentário que Fidelis deixou mais acima, que disse que aqueles documentos que eram assinados com a simples juntada da assinatura, ele entende como sendo apócrifo. Então, realmente, essa questão da tecnologia da informação, o pessoal do TI aí vai ter uma valorizada enorme aí na carreira agora, de agora em diante, né? Na verdade, tem até uma nova profissão que surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão do DPO, ou do processador, né? Ou do encarregado, perdão, que é a pessoa que fica responsável por fazer essa ponte entre a pessoa que está guardando, a pessoa que é titular dos dados e a pessoa que está fazendo o processamento desses dados, né? Então, realmente essa questão da segurança da informação, ela vai crescer demais agora, com a utilização e acrescente cada vez mais desses contratos eletrônicos. Maria Tereza colocou um comentário aqui, ó. Há muito tempo os usuários de plataformas digitais se colocam como contratantes ao aceitar os termos já postos, a essência moderna do contrato de adesão. Inclusive, ela escreveu um artigo sobre isso, André, porque, embora não seja um contrato de interesse financeiro imediato, não é econômico, é interesse financeiro imediato, porque você não tem uma pessoa pagando e você não tem uma pessoa recebendo de imediato naquele contrato ali, quando você cria uma conta, por exemplo, numa rede social. Mas é um contrato altamente monetizável, né? Porque quanto mais pessoas existem naquela plataforma digital, mais aquela plataforma consegue vender em publicidade e consegue ganhar em cima disso. E, por outro lado, a pessoa também consegue se utilizar dos serviços sem pagar nada, né? Pelo que a plataforma ela tá fornecendo ali para os seus usuários. Então, não deixa de ser também mais uma forma de contrato eletrônico que existe, nesse caso, uma modalidade típica de um contrato de adesão. Porque a pessoa ela não pode escolher as cláusulas, qual aceita, qual ela discorda, né? Então, é um exemplo bacana. É o modelo opt-in ou opt-out. Ou você adere aos termos e condições do contrato, ou você não tem poder de barganha naquele contrato, de mudar as cláusulas contratuais. Então, esses contratos, principalmente de acesso a redes sociais, Facebook, Instagram, outras informações, né, que você eventualmente fornece para as empresas, você tocou num ponto muito interessante. Eles não têm um interesse econômico imediato, mas hoje em dia a informação, por si só, ela já é um bem altamente valorizado hoje em dia, porque as empresas utilizam dos dados dos usuários para poder saber a prática de consumo do usuário, os seus interesses, e a partir daí criar toda uma estratégia de publicidade e de venda direcionado aos usuários. E eu acho até interessante, você pesquisa uma coisa hoje em dia no Google, você entra no Instagram depois, já tem uma empresa que fornece um determinado serviço ali, já aparece no seu feed do Instagram. Então essas plataformas se conversam, né? E de uma forma muito intensa hoje em dia. Olha só,
Mas Maria Tereza continuou aqui. E para polemizar, em uma sociedade onde tudo está online, existe realmente uma opção de opt-out, André? Não, eu acredito que não, porque são serviços, muitas vezes, que são essenciais, né, para a pessoa. Então ela não tem, ela fica numa situação em que ela ou ela aceita ou ela não tem esse serviço essencial. Então eu acho que muitas vezes acontece isso, ela não tem opção pelo opt-out. Não sei se É, você concorda comigo também. concorda. A gente poderia falar como exemplo a questão do Google Meu Negócio, por exemplo. Hoje, um restaurante, ele praticamente, se for delivery, então ele tem que estar no Google Meu Negócio. Isso porque, beleza, tem a questão do iFood, tem a questão do Uber Eats, tem gente que vai procurar direto nessas plataformas. Mas, por exemplo, o pessoal que viaja muito. E aí, às vezes, o cara vai, chega ali se bem que agora tá difícil viajar a turismo, né? Mas quando tudo normalizar, você vai numa cidade, você quer comer uma comida japonesa ali, você está hospedado aqui, por exemplo, no bairro de Miramar, que é aqui um bairro aqui de João Pessoa. Então, o cara tá no bairro de Miramar e quer comer um sushi aqui. Então, o que é que ele faz? Ele vai no Google e bota lá, sushi, restaurante de sushi. E aí o Google pega a localização geográfica dele e joga os restaurantes com base no cadastro do Google Meu Negócio, quais são os restaurantes que estão geograficamente próximos àquele cara. Então, assim, se tu não tá lá e tu tem o teu restaurante pode ser até o melhor aqui de Miramar, na qualidade, na espécie de sushi, mas tu nem vai existir pro cara lá, entendeu? Não vai chegar nem a ser ofertado para ele que teu restaurante existe. Então, assim, realmente essa questão do opt-out, ela não existe nesse caso, né? Porque, assim, beleza, você vai Exatamente. optar por não, mas tu vai perder muito até chegar ao ponto de ser uma concorrência praticamente desleal, né? Você não tá, Exatamente. você tá se negando, então esse opt-out ele vem com uma série de restrições que ele praticamente torna inexistente esse opt-out. E aí a gente caminha para uma questão delicada, que seria essa questão da concentração de, do poderio econômico na mão de poucas empresas, né? Por exemplo, essa questão do Google, das plataformas digitais, a gente tem poucas empresas, o Facebook, que é dono do WhatsApp, que é dono do Instagram também. Então, assim, essa questão do controle e do surgimento de monopólios também nessa questão de plataformas, de plataformas digitais, poderia haver aí uma manipulação ou um controle por parte dessas empresas. Mas é uma questão muito delicada essa daí, que acho que não vale a pena a gente entrar, porque senão a gente vai passar o resto da live e a gente tem pouco tempo para discutir é, essas questões. Tem aqui até um comentário que Larissa deixou, André. Mesmo com tantas limitações, felizmente nesse momento de pandemia já temos PJE, contratos virtuais, alguns serviços cartorários. Exatamente. Eu acredito, Torben, que o futuro já está sendo vivenciado agora nessa pandemia, né? Como eu tinha te falado, eu ouvi uma live do professor Simão, da USP. Ele falou que a gente vivia numa realidade A, antes da pandemia, agora a gente está vivendo uma realidade B, que é durante a pandemia, e no futuro vai ser uma realidade C, uma realidade diferente. Então a pandemia ela acelerou todas essas mudanças. Mas eu fico muito preocupado também, eu não sei se essa é uma percepção sua, do acesso dos grupos vulneráveis à tecnologia. Então a gente, por exemplo, tem o grupo de pessoas idosas, eles não estão tão disponíveis à utilização da internet como as pessoas mais jovens, e eles podem acabar ficando sem serviços que são considerados essenciais, assim como a população de baixa renda, que não tem condição de ter uma banda larga em casa, de condição de comprar um smartphone. Então eu estava pensando, há um tempo atrás, logo no começo da pandemia, quando o governo federal anunciou o benefício emergencial de R$ 600 através da Caixa Econômica, e que a pessoa que teria direito a esse benefício teria que acessar
um aplicativo por meio do seu smartphone, entrar na caixa, fazer o cadastro. E a população de rua, como é que fica nessa situação? Como é que ficam as pessoas que não têm... lógico que hoje é difícil a pessoa não ter um smartphone, mas também a tecnologia nos traz uma dificuldade em relação a esses grupos vulneráveis, né? E isso, tá surgindo uma nova classe de vulnerabilidade, né? Que seria dessas pessoas que têm dificuldade, têm resistência, ou não têm nem mesmo acesso a, aos instrumentos necessários para você operar no século XXI. Esse governo federal, o governo de Bolsonaro, tem uma meta de digitalizar 100% dos serviços do governo federal até 2024. Então, assim, até lá, todos os serviços prestados pelo governo federal seriam prestados através da internet. E aí, esse caso mesmo que você falou, André, da prestação do auxílio emergencial do governo, o camarada não precisava ir no banco. Não precisava. Mas, ainda assim, muita gente fez fila no banco somente para tirar Exatamente. dúvida de algo que não precisava. A ponto da Caixa ter que abrir aos sábados para ter que atender e só dar satisfação que não precisava as pessoas estarem no banco. Era através do aplicativo que o cara conseguiria resolver isso. Inclusive, isso permitiu muitos golpes, porque eu estava conversando com um amigo que foi vítima de um golpe. De golpe não, de fraude. Porque pegaram os dados dele, pediram auxílio e colocaram um número de telefone diferente. E aí você cria uma poupança digital para receber aquilo, tem um aplicativo próprio da Caixa, e se você tiver acesso aos dados, você consegue movimentar. E ele me disse, André, que era tão simples de pedir e de movimentar. Porque o cara deu um golpe nele com os documentos e ele deu um golpe depois no golpista. Porque o Nossa. cara só precisava do número de telefone. Então estava registrado o telefone do golpista e ele pegou e mudou o telefone do golpista para o número dele. E assim, ele me disse que foi muito fácil fazer isso, sabe? Então você pega aí a quantidade de pessoas que nem vão saber que teve o auxílio emergencial pedido em nome delas e que o cara vai sumir com esse dinheiro aí, vai movimentar e ninguém vai nem saber. Eu até ouvi notícias, Torben, não sei se você ouviu também, que utilizaram o CPF do filho do William Bonner para Eu pedir vi. o auxílio emergencial. Neymar pediu aí Neymar, também. exatamente. Luiz Henrique, boa noite, meu amigo. Chegou agora. Lembrar do provimento 100 do CNJ. A gente comentou um pouquinho já sobre ele, Luiz, um pouco mais cedo. Mas aí eu queria até acrescentar uma questão nesse comentário desse provimento do CNJ, André, com relação aos contratos de câmbio que algumas empresas trabalham com ele. E mais uma vez, voltando para aquela questão de ser apócrifo que Fidelis levantou, da assinatura de documentos, onde você joga simplesmente a foto da assinatura de um cara. Ele entende como sendo apócrifo. E, por exemplo, esses contratos de empresas que realizam vários contratos de câmbio, de swap, fazem a operação de importação e de exportação, quem está fazendo o grosso dessas operações não é o administrador da empresa, não é sócio, é um terceiro, é um funcionário, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande na mão de um terceiro ali. E o cara fazendo aquela operação ali, ele está representando a empresa. Então, a manifestação de vontade daquele cara vai vincular toda aquela pessoa jurídica que ele está representando ali. Então, essa questão do provimento 100 do CNJ, quando ele exige que a manifestação da vontade ela se dê não através de uma simples assinatura eletrônica por parte dos contratantes, eu acho que foi uma sacada muito bacana por parte do CNJ, quando editou a norma nesse sentido. E eu acho que vai abrir um leque de possibilidades muito grandes agora com relação a essas tecnologias que estão surgindo alternativas, como, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, para que você possa manifestar a vontade através dessa forma. A gente tem fragilidades no âmbito eletrônico
e tem mecanismos para coibir essas fraudes e esses usos indevidos, como você citou. Às vezes o cara não é a pessoa que está com poderes de representação da empresa e está movimentando quantias, fazendo contratos. Então, existem vários mecanismos de coibir essas fraudes. Só que mesmo com esses mecanismos, a imaginação humana, os hackers conseguem fraudar o sistema. Então, acho que a primeira coisa que eu lembro é o sistema do Internet Banking, que no começo ele pedia para você digitar a senha para você acessar o sistema eletrônico do banco. Hoje em dia, você precisa, além de digitar a senha, para fazer uma operação, você tem que ter uma outra senha. Então, eles trabalham com um sistema de dupla certificação. Então, eles acabam criando mecanismos, como você bem falou, de biometria, reconhecimento facial, para coibir essas fraudes eletrônicas. O provimento 100 do CNJ, eu acredito que ele é o mais avançado nesse aspecto, até porque para lavratura de escritura pública você tem que fazer o ato, aí para quem não é do direito, deixa eu explicar. Existem determinados contratos e determinados atos jurídicos que eles, para terem validade, eles têm que ser feitos no tabelião de notas ou no cartório de notas. Então, principalmente compra e venda de bens imóveis, inventários extrajudiciais, divórcios extrajudiciais, você tem que manifestar a vontade na frente do tabelião. Ele vê que realmente é você que está manifestando aquela vontade de praticar o ato. E existia uma insegurança por parte do mundo jurídico da pessoa acessar um sistema com um certificado digital e, de repente, não ser a pessoa que deveria praticar o ato. Então, muitas vezes, era lavrada uma procuração onde quem estava, de fato, ali com o certificado era o contador, não era o administrador da sociedade. Então, o provimento do CNJ ele teve uma sacada muito interessante que foi a utilização de videoconferência, onde você, num ambiente virtual, você pode reconhecer que de fato é a pessoa que precisa manifestar o ato, né? Então, É, é eles... pouco, é pouco Diga. ainda, André, essa questão da videoconferência. E tem outra questão polêmica também desse ato, que é a questão da territorialidade, que a gente É, toca nela é, já já. Mas, por exemplo, o tabelião vai realizar um casamento. Meu irmão, cara, e aí ele nunca viu aquele camarada na vida ali, né? Como é que ele vai saber que aquele cara ali da videoconferência é realmente aquele cara que está dizendo que está casando com aquela pessoa? Por exemplo, ou o testamento, né? Questão polêmica demais, essa questão do testamento que, que, que é uma bomba que explode depois que o cara já não está mais por aqui. Aí, essa questão, mesmo que você esteja no videoconferência, você falou que o CNJ, esse provimento também permitiu que o tabelião possa acessar base de dados de outros órgãos públicos, né? A exemplo é, dos DETRAN, dos dados do TSE, que é a questão da biometria, né? hoje em dia a gente tem, por exemplo, a CNH digital. Então, você tem um documento que ele é digital, você utiliza no smartphone e o sistema do Denatran ele pode compartilhar com os cartórios de notas esse sistema. Então, essa carteira nacional de habilitação. Então, o tabelião, na verdade, Torbe, o que ele faz? Ele analisa esse documento, vê a foto 3x4 da pessoa naquele documento, e aí quando ele for fazer a audiência com a videoconferência, ele faz um sistema de double check, ele confere se aquela pessoa que está naquele documento, que ele teve acesso por uma plataforma que é compartilhada, vê se de fato é aquela pessoa que está ali na videoconferência, né? E a questão que eu acho que vai ser complicada é essa do compartilhamento de dados. Porque existe também essa questão de, por exemplo, o que criou e que regulamentou é um ato infralegal, não é nenhuma lei, entendeu? É um ato infralegal.
por parte de um órgão do judiciário. Então, assim, essa questão de compartilhamento de dados, você está autorizando por ato de um ministro ali, de ministro de órgão de poder judiciário, sem a atribuição de legislativo, né? Ele tem atribuição regulatória, competência regulatória, inclusive em âmbito notarial, mas essa questão de você estar estabelecendo esse dever, na verdade, né? De outros órgãos públicos estarem compartilhando com as autoridades notariais essas informações de cidadãos, eu acho muito precária. Inclusive porque o TSE ele tem sérias restrições a compartilhamento da base de dados que ele possui hoje, que é essa questão da biometria dos cidadãos. Ele não compartilha com o Poder Executivo, TSE. Isso eu te digo porque os próprios Detran já tentaram acessar. Tem um cliente meu que ele trabalha para Detran, e ele me disse que uma das grandes dificuldades do pessoal que presta serviço para Detran e para os próprios Detrans é essa questão da biometria, porque o TSE não dá, o TSE se nega a dar esses dados, faz corpo mole, entendesse? Até para a questão de fins de investigação criminal. O ministro Sérgio Moro, na época, que era ministro da Segurança Pública, ele tentou implementar essa questão da identificação criminal. E aí, assim, o TSE já fez isso, a Justiça Eleitoral. Precisa o Poder Executivo Federal fazer de novo, chamar todo mundo para coletar assinatura, entender? Se não precisava, né? Então, assim, eu não sei o motivo, qual é o real interesse dessa dificuldade, mas tem essa questão aí que eu acho que vai dar um panozinho na manga para questionamento. O Partido Tabelião está acessando essas informações com base no ato, a meu ver, precário de uma resolução, de um provimento de um ministro do CNJ, entender essa questão do compartilhamento. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata sobre compartilhamento de dados públicos, entendesse? Então é mais uma questão que daqui a alguns meses ela vai começar a pipocar. O André, e aí a gente já se encaminha para o nosso encerramento da live. Temos 1 minuto e 50 segundos aí para o Instagram derrubar a nossa live aqui. Eu acho que a principal polêmica desse provimento, sendo o CNJ, seria a questão da competência territorial, né? Que é disposta no artigo 19, 20 e o 21 do provimento do CNJ. A grande questão é que a gente tem 3 tipos de atos, né? Procuração, ato notarial público e escritura pública de compra e venda de bens imóveis ou de doação de bens imóveis. Em relação, a polêmica reside, no meu entender, na questão das transações relacionadas a bens imóveis, porque a lei põe o provimento, na verdade, põe uma regra que é assim, a circunscrição territorial onde deve ser feita a lavratura da escritura pública de bem imóvel é no domicílio do adquirente ou então no lugar da situação do bem imóvel. E se eles estiverem no mesmo estado, tanto o domicílio do adquirente quanto o imóvel, ele pode escolher dentro do estado qual seria o tabelionato que ele tem preferência. Então essa questão ela tá sendo muito debatida no âmbito dos serviços extrajudiciais e até porque pode gerar uma certa concentração de serviços em determinados cartórios, né, que tem mais infraestrutura digital, que tem uma maior capacidade de absorver essas demandas, né, e em prejuízo dos tabelionatos de cidades com poucos negócios,